Olá, seja bem-vindo. Você que está me ouvindo, não sei que horas está sendo ouvido, mas vamos lá. Abramos a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 40. 1 Samuel 17, 34 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e da do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia ao saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Como você pode ver, isso aqui trata de quando Davi foi enfrentar Golias. O título da mensagem é: Qual é a sua história com Deus? Qual é a sua história com Deus? Havia um jovem numa pequena vila que desde muito cedo ajudava o pai no campo. Todos os dias ele enfrentava desafios que à primeira vista pareciam pequenos. Tinha que consertar cercas, proteger as colheitas de animais selvagens e aprender a manejar ferramentas com destreza. Embora essas tarefas parecessem insignificantes, o jovem sempre as encarava com seriedade e dedicação, sabendo que seu pai contava com ele. Um dia a vila foi atacada por um grupo de bandidos e todos estavam em pânico, sem saber como se defender. Surpreendentemente, o jovem se levantou com calma, usou as habilidades que havia adquirido ao longo dos anos para proteger sua família e sua vida. Ele construiu barricada rapidamente, guiou os aldeões da defesa e com coragem enfrentou os invasores. No final, a vila foi salva e todos ficaram maravilhados com a bravura do jovem. Quando perguntado como ele conseguiu fazer tudo aquilo, ele respondeu: Tudo que eu fiz hoje, na verdade, já vinha fazendo há anos em pequenas tarefas. Meu pai me preparou mesmo sem eu perceber. O contexto, nós vamos falar aqui de Davi, que foi entregar alimentos no fronte de batalha. E chegando lá, ele se depara com o gigante Golias, desafiando todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul. A sua presença de Davi causou ira no seu irmão Eliabe. Por quê? Porque para o pai eles estavam na guerra, guerreando contra os filisteus. Na realidade eles não estavam guerreando, porque todo dia o Golias gigante subia e todos corriam com medo. Então quando o irmão Eliabe viu que seu irmão Davi presenciara todo aquele ato de covardia do exército todo, ele ficou constrangido, né? Ficou irado. E Davi resolve então enfrentar Golias. Ele foi o único que reconheceu que o desafio era contra o Senhor dos Exércitos e não contra Israel. Sabendo da decisão de Davi, Saul chama para estimular. Por quê? Porque Golias era um duelista, era um campeão. 1 Samuel 17, 23 diz que eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Era um profissional de luta. Golias era experiente, tá certo? Ou seja, era guerreiro desde a sua mocidade. Davi não se convenceu. O rei então ofereceu suas armas, a sua armadura e as suas armas. E Davi não aceitou. Quem era Davi? Davi era um dos 10 filhos de Jessé. Jessé tinha 10 filhos, 8 homens e 2 mulheres. Davi era o menor e mais jovem. E lembre-se que quando foi ungir Davi, o profeta passou os 7 filhos, e só tem esse, não tem mais um, então manda trazer. E veio então Davi e foi ungido por Natã como rei de Israel. A partir do momento da unção de Davi, o Espírito de Deus se apossou dele, é o que diz em Samuel 16, 13. E ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ou seja, na hora da unção como rei, o Espírito Santo se apossou de Davi. A quem Deus escolhe, ele capacita. Davi, apesar de tudo que ele fez, muitos erros que ele cometeu, era descrito, conforme Atos 13, 22,
como um homem segundo o coração de Deus. O fato é que Davi escreveu mais da metade, ou seja, ele escreveu praticamente 73 salmos dos 150 salmos. E quem era Golias? Golias era um gigante. Ele tinha 6 metros, 6 côvados e um pau, ou seja, 3 metros e 10. A sua armadura pesava 58 quilos. A sua lança pesava 17 quilos. Tá certo? Não se fala do capacete, ele somente a lança 17, a armadura 57. E ele tinha 3 metros e 10 de altura. Ele era líder dos filisteus. Tanto é que quando ele morreu, o pessoal fugiu. Correu com medo. Até Saul temia Golias, diz Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, e olha que Saul era uma pessoa de estatura alta, ele era acima da média, tá certo? A Bíblia diz que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Por isso que a armadura não deu para Davi, que era de estatura mediana. O versículo 34 é assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. O que é que Davi estava fazendo? Seu trabalho normal, do dia a dia. Um outro detalhe é que um urso ou um leão são animais fortes e caçar um cordeiro para eles é apenas uma fonte de alimento. Não é vingança, não é esporte, não, é necessidade alimentar. O urso e o leão precisam de alimento. Para eles, um cordeiro, um cachorro, um animal menor é fonte de alimento. Davi estava relatando algo normal na sua vida no campo. Tá certo? E detalhe é que muitas vezes você está no seu canto e a dificuldade surge de nada. Você está quieto no seu canto, surge uma pessoa para atacar publicamente sua crença em Jesus, expondo você a críticas, ataque de colegas, tentando expor ao ridículo. E muita gente tem a ideia de que todo crente é ex alguma coisa. Todo crente é no mínimo ex-mentiroso, mas ele é ex alguma coisa. Aí muita gente pergunta: o que é que você fez de errado para ser crente? O que é que você fez de tão errado para virar crente? Isto sim é que é um ataque satânico. O ataque do urso ao cordeiro é uma fonte de alimentação, mas esse ataque é o que se faz aos crentes, é uma ação satânica. De vez em quando surgem esses acontecimentos, tá certo? E você tem que estar preparado para enfrentá-los. Continuando o versículo 35, ele diz: eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Ou seja, Davi não ficou parado. Ele saiu atrás do predador e restaurou a ordem, ele recuperou o animal. Davi saiu em defesa das ovelhas, porque a unção com o rei, o Espírito Santo dele se apossou dele, como já falamos anteriormente. A partir de quando você se converteu a Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morada em você. O convertido é templo, seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia garante. Você, em situação semelhante, quando atacado por algum colega, um vizinho, um conhecido ou mesmo um estranho, deve buscar o que é o auxílio do Espírito Santo de Deus para enfrentar a adversidade. E o que é que nós temos, o que você tem para atacar, para contra-atacar? É a palavra e sabedoria para não piorar a situação. O uso da palavra é o elemento principal, mas uma boa argumentação também é um elemento importante. Tá certo? Todos nós, você e eu, nós somos pecadores. Todos. Por quê? Me responda uma pergunta aqui. Quantos carros uma pessoa precisa roubar para ser ladrão de carro? Quantas pessoas uma pessoa precisa matar para ser um homicida? Uma pessoa só. Quantas mentiras alguém tem que contar para ser mentiroso? Uma. Consequentemente, eu e você estamos no mesmo barco. Nós somos mentirosos. Todo homem é pecador. Não tem ninguém inocente. Não tem ninguém que diga: eu não sou pecador. Quem o fizer está chamando Jesus de mentiroso. Versículo 36 e 37 diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu terá como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai que o Senhor seja contigo. Esse trecho aqui mostra o quê? Uma intimidade com Deus. Davi estava mostrando que ele venceu um urso e um leão, e confiando nessas vitórias que ele teve, é que o Senhor ia dar a vitória sobre esse filisteu. Davi, como não conseguiu dissuadi-lo da ideia de enfrentar o gigante, disse que o Senhor seja contigo. Vai que o Senhor seja contigo. Isso mostra o seguinte: algumas pessoas na Bíblia elas mostram o quê? Intimidade com Deus. A história pessoal de Davi com Deus permitiu não ter dúvida da vitória sobre Golias. Na Bíblia, várias pessoas são descritas como tendo uma relação íntima com Deus. Aqui alguns exemplos delas. Por exemplo, Abraão foi chamado de amigo de Deus, conforme Tiago 2,23. Abraão, o que é que ele fez? Demonstrou uma fé profunda e obediência, sendo chamado por Deus para ser o patriarca do povo de Israel. Moisés falava ao Senhor face a face.
como um homem fala a seu amigo. Êxodo 33, 11. Ele recebeu o quê? Os 10 mandamentos e guiou os israelitas na saída do Egito. Elias, o profeta Elias, teve uma relação íntima com Deus, realizando muitos milagres em seu nome, sendo um defensor fervoroso do monoteísmo em Israel, conforme 1 Reis 17, 19. Perante cuja face estou, era a frase com que Elias se dirigia às pessoas. Isaías, o profeta Isaías teve visões poderosas de Deus, foi um mensageiro importante para o povo de Israel, transmitindo as palavras de Deus com grande fidelidade. Jeremias, ainda jovem, manteve uma comunicação contínua com Deus e foi um profeta durante tempos difíceis de Israel. Maria, mãe de Jesus, altamente favorecida por Deus e escolhida para ser a mãe do Filho, Jesus Cristo. Paulo, que era Saulo de Tarso após sua conversão no caminho de Damasco, Paulo teve uma relação profunda com o Cristo, um dos mais influentes apóstolos do Novo Testamento. Essas pessoas, entre outros, são exemplos de figuras bíblicas que tiveram uma conexão especial e íntima com Deus, marcada por fé, obediência às revelações divinas. O versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de cima de si. Tomou sobre seu cajado a mão, escolheu 5 pedras no ribeiro e pôs numa forja. A gente está vendo aqui um detalhe interessante. O que é bom para os outros pode não ser bom para você. Saul ofereceu o que? A roupa do rei. A armadura do rei. Era uma deferência muito grande. Usar uma roupa do rei era uma coisa fora do comum. E a armadura dele também. Para se aproximar do rei. A rainha, para se aproximar do rei, o rei estendia o cetro, ela tocava na ponta, ou seja, ele permitia que ela tocasse. A partir dela tocar na ponta do cetro do rei, ele dava permissão para ela falar. Então, desse jeito. Mas, no entanto, Saul ofereceu a armadura e a espada. Vestiu Raul com aquilo ali. Davi com aquilo ali, mas não deu certo. Davi tentou e finalmente não aceitou. Vestir uma roupa dela é uma distinção sem par. Davi, a armadura de Saul, não servia para Davi. Nem sempre o que nos oferece é um bom presente. Certas heranças são prejuízo. Por exemplo, você herda um imóvel tombado pelo patrimônio histórico. Você não pode construir, você não pode reformar e você é obrigado a manter. Então é um presente que chama-se presente de grego. Você tem direito, tem a posse, é sua, mas você não pode usar como quer. E eu lembro bem de um filho de um irmão que o avô deu a ele o seu carro velho. Disse: cuide desse seu carro, mas não o venda. Para encurtar a história, o carro era velho, precisava de peças que não tinham que ser feitas por torneiro, peças especializadas. Em resumindo a história, ele gastou a sua poupança que ele tinha de 30 mil reais nesse carro para consertar, para manter um carro andando. Quando o avô morreu, ele vendeu, mas não conseguiu recuperar o que tinha gasto. O detalhe aqui é que você vê o utensílio de um pastor. Era uma vara, um alforje, um cajado, uma funda. A funda mais famosa na Bíblia é de Davi. Quando se fala em funda, todo mundo lembra de Davi, que venceu Golias com a funda. Através da funda ele jogou uma pedra que atingiu o gigante na testa. A funda é um elemento de defesa contra a aproximação dos predadores. Ela era usada para manter os animais à distância. Porque, por exemplo, se um urso chegar muito perto, não adianta você ter uma funda, não vai resolver. Então, certamente, esse urso e esse leão que atacaram o rebanho que Davi está tomando conta, eles passou batido, porque o leão chegou ao ponto de alcançar. Então, a funda é um elemento de defesa para agressões distantes. Ela atinge em média 90 km por hora e pode ser lançada até 350 metros. Na Bíblia existem outras menções sobre a funda. Os guerreiros da tribo de Benjamim, em Juízes 20:16, diz que entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam uma funda, uma pedra, num cabelo e não erravam. Ou seja, eram pessoas canhotas que atiravam com a funda num cabelo e não erravam. Um fio de cabelo, é muita coisa. Ainda no mesmo coisa, crônicas usavam a mão direita com a esquerda em arremessar pedras profundas e em atirar flechas com arco. Ou seja, eram arqueiros experientes. Eles atiravam com a mão direita e com a mão esquerda. Atiravam funda com a mão direita e com a mão esquerda. Eram pessoas extremamente hábeis. Gente desse tipo você não encontra nem... Você vê hoje nas Olimpíadas, as pessoas que são selecionadas são os melhores atletas, porém, eles não têm essa capacidade de ser ambidestro, ou seja, fazer a mesma coisa com o lado direito e o lado esquerdo. Uma coisa que você tem que parar e pensar é que você tem que ser bom no que Deus lhe deu. Use bem as suas armas, tenha habilidade e familiaridade com elas. E o que é que nós temos como arma? Nós temos como arma a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos protege e nos orienta.
Outra pessoa famosa que tinha, mas não quis se contaminar, Daniel, não aceitou as refeições dadas pelo rei, com as iguarias do rei. Ele preferia comer legumes e água. Jacó usurpou as bênçãos de Esaú. As bênçãos são únicas e pessoais. Você, quando toma alguma coisa que era para ser de alguém, você vai colher consequências. Jacó sofreu na mão de Labão. Paulo e Barnabé desentenderam contra João Marcos. Ou seja, diferentes visões sobre o ministério. Pedro perguntando sobre o destino de João, e aí o que é que vai acontecer? Jesus disse, olha, esse vai acontecer que não te interessa. Ou seja, fica na tua. Entendeu? Cada um deve seguir o seu chamado sem se incomodar com o chamado do outro. Porque fulaninho tem o dom disso, fulaninho tem o dom deste, deixa ele ter o dom dele. Procure saber de Deus qual é o seu dom. Marta com as queixas de Maria, Marta agitada e Maria ouvinte. E reclamou, manda Maria vir me ajudar. Eu disse, não, cada um, ela escolheu a melhor parte que foi me ouvir. Então nem sempre a agitação agrada a Deus. Marta se queixou porque Maria estava sentada somente ouvindo. Por quê? Porque diferentes pessoas têm diferente forma de servir a Deus. Não é porque o irmão é bom numa coisa que você vai querer ser bom na mesma coisa que ele. Você tem que entender que nem sempre, nós temos que entender que nem sempre quem elogia exalta a Deus fala em nome de Deus. Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 e 17, uma jovem possessa de espírito adivinho que dizia, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não, mas não era Deus falando, era um espírito maligno que possui uma jovem. Outra coisa é que nem sempre a vontade humana agrada a Deus. A gente vê que Moisés queria mostrar a terra prometida ao povo, está em Deuteronômio 23, 27. Deus disse que não, você vai ver, mas não vai mostrar. Davi queria construir um templo para Deus, lá em Crônicas, 1 Crônicas 17, 1 a 2. Davi disse, eu moro numa casa de cedro, mas a arca do Senhor está numa tenda. Então Natã disse, vai, faz tudo contente no teu coração, porque Deus é contigo. E Natã falou, mas a gente vai ver pelo trecho que Deus disse, volta, eu não quero casa construída. Então, e era um profeta, Natã era um profeta de Deus, mas na hora que ele falou, não foi Deus que mandou falar, ele falou como homem. Então, veja só, Moisés queria fazer uma coisa, Davi queria fazer outra, e até o Espírito Santo age. Em Atos dos Apóstolos 16, 6 a 7, mostra aqui, os apóstolos queriam percorrendo, tentavam ir, defrontando a missa, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, eu vou evangelizar em tal canto. Muitas vezes Deus não quer que você faça aquilo ali. Você tem que ter a orientação de Deus para saber o que é que Ele quer, para você fazer a vontade dEle. Ele é o dono da obra. Dito tudo isso, o que é que vai acontecer? Duas coisas. Primeira coisa, como você iniciar a sua história com Deus? Vamos lá, quais são os passos? Primeira coisa, crendo em Gênesis 1.1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Se você crê no princípio que foi Deus que criou tudo, tudo vai ficar mais fácil. Tá certo? Muita gente diz, isso tudo é muito relativo. Eu vou dizer a você que o absoluto existe. Algumas coisas são... A única coisa que eu conheço que é relativa é a visão sobre o número 6 deitado no chão. Se você estiver do lado da bola, você está vendo um 6. Se você estiver do lado da perna, está vendo 9. Se você deitar o número 6 no chão e ficar duas pessoas em lados opostos, cada uma vai ver um 6, outra vai ver um 9. Fora disso aí, não há relatividade. E o absoluto existe. Me lembro que um colega uma vez disse, mas tudo é muito relativo. Eu digo, muito bem, relativo é. Então, uma pessoa entra na escola de seu filho e sai atirando e matando os colegas. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Você diz que é relativo, outra pessoa pode dizer que é bom. Não, mas isso é ruim. Digo, então, o absoluto é que isso aí é errado. Jogar um recém-nascido na lata de lixo é bom? Não, depende. A pessoa não quer, eu digo, mas se fosse você que fosse jogado, você estaria satisfeito? Não. Incendiar uma discoteca cheia é certo ou errado? É errado. Então, há um consenso em tudo isso aí. Quem é que vai dizer que é certo? Ninguém, não tem como você dizer. Essas coisas são erradas em qualquer circunstância, entendeu? Então, o absoluto existe. As pessoas aqui não querem aceitar. Aí ficam relativizando tudo, inclusive a palavra de Deus. A outra coisa, além de crer, você tem que ter leitura e meditação da palavra de Deus. O seu prazer, Salmo 1.2 diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Você tem que estar o tempo todo procurando meditar na palavra do Senhor. O que é que o Senhor quer dizer com isso? O que é que significa isso? Como se aplica a minha vida? E assim por diante. É assim que você tem que agir. Uma outra coisa é a oração regular. Daniel orava 3 vezes ao dia. A oração tem que ser sincera, conforme o Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, derramai perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Salmo 121 diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Jeremias diz: buscar-me-eis, e quando me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, você tem que ter oração regular, frequente, mas sincera. Jeremias também diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, não há confiança. Tá certo? E eu presenciei quando morreu um senador, e foi um corre-corre, todo mundo quer saber quem era que ia substituir, porque muita gente tinha cargo conseguido por esse senador. E as pessoas então queriam saber quem era para poder ver se conseguia manter o cargo, tá certo? Então isso aí é uma coisa comum quando morre um político que tem influência. Outro item importante é a obediência à vontade de Deus. A palavra de Deus diz em João 14,15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então guardar os mandamentos de Deus é uma coisa importantíssima no seu relacionamento com Deus. Abraão deixou a sua terra baseada em quê? Na promessa de Deus. A outra coisa é você não ser soberbo. O meu dízimo é muito grande, o meu dízimo é muito importante, na vida secular eu sou uma pessoa muito importante, eu ocupo um cargo muito importante, minha família é uma família rica, minha família é tradicional na sociedade, nós construímos a igreja do alicerce. Na realidade, nada disso pesa. E eu me lembro do testemunho do irmão que ele coordenou a montagem de 18 das 20 usinas, turbinas de Itaipu. E ele, 2 anos depois, ele voltou, e quando chegou lá, barraram ele na portaria. E aí ele foi preciso telefonar para várias pessoas, até que uma atendesse e reconhecesse e mandasse ela entrar. Conclusão foi o que ele disse: eu concluí que na realidade a gente é o subtreco do vice-troço. Você é hoje alguma coisa, mas o que você é não vale nada perante Deus. Deus não está preocupado com o seu cargo. Ele pode até usar o seu cargo ou a sua posição social. Ele pode até colocar você em determinada posição para usá-lo em benefício do seu reino. Mas não que você seja mais importante por conta disso aí. Não, o irmão, esse aí é mais... Deus ama mais ele porque ele tem mais dinheiro. Deus ama mais ele porque é mais importante. Deus ama mais porque a família dele é importante. Não, isso aí não pesa nadinha. Então já vimos como iniciar a sua história com Deus. Crendo, lendo, orando, obedecendo à vontade e não sendo soberbo. A outra parte, como desenvolver a sua história com Deus. Primeiro, crendo que em Deus e em tudo está na Bíblia. Porque o Salmo 116:11 diz: eu disse, todo homem é mentiroso. Romanos 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3,10 diz: não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. Jeremias 17,5 diz: maldito o homem... Jeremias? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ou seja, maldito daquele que põe a confiança no homem. Salmo 51,4: pequei contra ti somente e fiz o que é mal, de maneira que será tido por justo teu falar e por no julgar. Jó 42,2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, 1 Timóteo 1,12 diz: porque sei quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Ou seja, você tem que colocar a sua confiança em Deus. A primeira coisa que você fazer é nisso aí, você colocar a sua crendo em Deus e tudo que está na Bíblia, para poder você começar a manter, a desenvolver. Outro item importante é você saber que somente Deus pode fazer aquilo que é plenamente impossível para o homem. Todos nós temos uma fronteira, a gente vai a determinado ponto, mas chega um ponto que a gente não pode ir adiante disto. Quando a gente não pode ir adiante disso aí, é justamente essa fronteira. Quando diz aqui não tem mais o que fazer, não há o que ser feito, não tem como acontecer. Aí a coisa fica complicada. E aí você começa a ver que a partir daí começa o possível de Deus. Quando o impossível atinge o homem, aí é que começa o possível de Deus. Mateus 19:26 diz com a salvação: para Deus tudo é impossível. No homem sozinho não pode salvar. Deus é quem tem que criar nele a salvação. Marcos 9:23, quando a filha daquele homem possesso chegou para ser expulso, então ele disse: olha, tudo é possível que crê. Então quando você crê, você abre a possibilidade de quê? De acontecer. Se você não abre a possibilidade, não vai ser possível. Se você não acredita que Deus possa, é difícil agir. Lucas 1,37 diz: não haverá impossíveis em todas as promessas. Ou seja, as promessas de Deus são todas elas totalmente confiáveis. O que Deus disse ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Não há a menor possibilidade de uma promessa feita por Deus não ser cumprida.
Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador do que os busca. Como é que Deus vai galardoar você se você não crê no que Ele existe, que Ele é poderoso? Entendeu? Então essas coisas você tem que ter consciência que você está somente entender que tem coisas que somente Deus pode fazer. É aí que entra Deus. É quando você diz, eu não tenho mais o que fazer, aqui a medicina não pode mais, aqui o direito não pode mais e assim por diante. Uma coisa que você tem que entender é que Deus é o operador de milagres. Bom, a salvação do pecador é o maior milagre de Deus. Mateus 19:26 disse, o que isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Entenda que tem algumas coisas que eu vou colocar um pouco mais à frente para explicar que Deus tem algumas coisas que Ele não pode fazer. Mas aí você tem que crer que fora disso aí, do que eu vou citar depois, Ele tem poder de fazer tudo. O milagre, o que é um milagre? É entendido como um evento ou um fato que não pode ser explicado por lei natural. Você não tem como explicar. É milagre, não existe explicação para milagre. E ele não pode ser repetido por homens. Ou seja, você não pode repetir o que Deus fez. É somente visto como uma manifestação ou intervenção direta de Deus. Deus é quem pode operar milagre. Entendeu? A intervenção dele pelas leis naturais, resultando em acontecimentos que não poderiam ocorrer naturalmente. São sinais de que é uma realidade transcendental, Deus, que pode intervir no mundo físico. Exemplo, as pragas no Egito. As 10 pragas. O rio vira sangue, a praga de rã, a praga de piolho, os tumores. Enfim, todas aquelas pragas são ações sobrenaturais de Deus. O homem não pode repetir aquilo ali. A coluna de fogo no deserto está em Êxodo 13. Ou seja, de noite a coluna clareava o caminho, de dia e afastava os inimigos. E de dia Deus se manifestava numa nuvem, protegendo do sol. O mar vermelho se abrir, outro milagre, é um milagre, não tem como explicação. A lâmina do machado flutuar, quer dizer, o machado, está em 2 Reis 6:6, o machado caiu, a lâmina afundou, o profeta orou, botou o cabo e a lâmina voltou a flutuar e ele pegou de volta. Lá em Josué 10:12-13, a lua e a terra pararem, a água transformada em vinho, conforme João 2:1-2, corvos alimentarem um homem, em 1 Reis 17:4-6, a água sair de uma rocha mediante o tocar com um cajado, curar uma cegueira com areia e cuspe, ou seja, você pegar, cuspir como Jesus fez, juntou com areia, fez um lodo e passou no olho do cego e ele voltou a ver. A mulher do fluxo de sangue tocar somente porque tocou nas vestes deles. O mesmo maná tem um comportamento diferente, ou seja, até o quinto dia o maná tinha que ser colhido todos os dias. O mesmo maná era igual no quinto, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. A diferença é que no sexto dia as pessoas colhiam 2 porções, para o sexto e para o sétimo dia, que era o dia de descanso, que era o sábado. E ela não apodreceu, ou seja, a mesma substância caía de forma idêntica todos os dias, mas pela ação de Deus, nos dias até o quinto dia, ela apodrecia. No sexto dia ela não apodrecia, podia guardar para o céu. Com relação a Deus, você tem que primeiro crer, para depois você ver o milagre acontecer. A outra coisa que você não pode fazer, além de crer em milagres, é não colocando limite a Deus. Você não pode olhar as circunstâncias, porque o meu problema é grande, está muito difícil, a economia está ruim, eu estou sem emprego, tem muita gente desempregada, eu sou mais um deles, mas meu currículo é bom, mas lá está muito difícil, porque... Não há. Você não pode olhar as circunstâncias, olhe o Deus em quem você crê. Não se impressione com o tamanho do seu problema, porque maior que seja o seu problema, Deus é maior que ele. Ou seja, Deus é maior do que o maior dos seus problemas. Ok? Uma coisa que eu tenho que entender. Eu sei que Deus pode tudo, mas a economia está ruim. Deus pode tudo, mas... E assim por diante. Então você não pode ficar lá, Deus pode tudo, mas a dificuldade está difícil, a economia está difícil, assim por diante. Ou seja, você não pode estar fazendo colocando limites ao agir de Deus. Deus age conforme Ele quer. Se você acabou de ver aí uma relação de milagres sem a menor lógica humana, mas no entanto aconteceram. Ou você crê nisso aí, e aí você torna possível Deus agir, não quer dizer que é obrigado. Eu creio, Deus vai fazer. Não, Ele faz se Ele quiser. Tá certo? Tem 4 coisas que eu falei que Deus não pode. Primeiro é mentir. Porque se Deus mentisse, como é que você ia ter fé? Ora, se Deus fosse pego na mentira, como é que você ia acreditar nele? Não ia mais. Pecar. Se ele fosse um pecador, se Jesus fosse um pecador, como é que ele ia redimir os pecados? Não, você é igual a mim, como é que você não pode tratar diferente? Ele levou os nossos pecados porque ele não tinha pecado. Era a condição para fazer isso aí.
A terceira coisa que ele não pode fazer é não cumprir suas promessas ou a sua palavra. Porque se ele não cumprir, se ele dissesse a palavra dele, está dizendo uma coisa, e ela não se cumprir, qual é o critério de fé que você ia ter? Como eu não posso mais acreditar? Ou então, e última coisa, ir contra a sua própria natureza, ou seja, ir contra si mesmo. Deus uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não pode. Você ia olhar assim, você não ia, a instabilidade ia fazer com que você não tivesse fé. A outra coisa para você desenvolver como é que se diz? Desenvolver sua caminhada com Deus é justamente você, além de crer em milagre, não colocar limite a Deus, já falamos sobre isso aqui. O que mais? Você não sendo orgulhoso, também já falamos. Enfim, você colando em quê? Em pessoas, andando ou colando em pessoas que têm fé. Procure não dar. Se alguém não crê em Gênesis 1.1, que Deus criou tudo, você procure não andar com ela. Por quê? Porque ela pode minar a sua fé. Tá certo? Porque ela começa a argumentar e você muitas vezes, ele é esperto, ungido por Satanás, vamos dizer assim, e ele é esperto, ele vai então criar situações que vão colocar você em dúvida. Então, se a pessoa vem com teorias do Big Bang, o mundo explodiu, eu até me lembro de um colega que disse, o mundo explodiu, veio numa explosão. Eu digo, bom, se você acreditar que o mundo perfeito como ele é, o corpo humano perfeito como ele é, a natureza como ele é, os pássaros, o colorido, tudo aquilo, se aquilo tudo veio de uma explosão, você também tem que admitir que se eu soltar uma bomba num ferro velho, vai sair um foguete de última geração. Tá certo? Se eu soltar uma bomba numa loja de tinta, vai sair um quadro com uma Mona Lisa. Ah, não é? Eu digo, então, justamente por isso é que não tem sentido uma coisa disso aí. Procure não andar com escarnecedor, com descrente e com ateu. Pessoas que enumeram contradições na Bíblia. Ah, a Bíblia se contradiz aqui. A Bíblia não sei o quê. E começa a colocar defeito. Você vai terminar tendo problemas. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, há uma sequência, andar, deter e sentar. Pessoas desse nível que têm dúvidas, que não creem na Bíblia, que começam a enumerar contradições, possíveis contradições, na percepção de contradições, a Bíblia não tem nenhuma contradição, ele começa então a ver o quê? Ele começa a minar a sua fé. E contamina. Você veja Eclesiastes 10.1 diz, qual a mosca morta faz um unguento do perfumador e ela mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, ou seja, de estupidez, de tolice. Eu sempre digo o seguinte, você imagina que um laboratório está destilando água para fazer injeção endovenosa. Aí ele destila água, de repente tem um tonel de 200 litros, aí cai uma mosca dentro, contaminou toda aquela água. Ela ou vai ter que ser redestilada ou então jogada fora. Mas ele não pode mais usar, porque uma simples mosca contaminou todo aquele 200 litros e ela não pode mais ser usada. A mesma coisa. Um pouco de estultícia ou estupidez, como chama o tolice, que são sinônimos, ela contamina a sua crença na coisa. Outra coisa que você tem que fazer é crer nos testemunhos fiéis. E aí você tem que tomar cuidado com os falsos testemunhos. Mateus 15 diz, acautelai-vos, 7,15, dos falsos profetas. Tá certo? Porque tem gente, como é que se diz? Cuidado com aquelas profetadas, o Senhor mandou te dizer, Deus mandou falar com você. Tome muito cuidado com isso aí. A maioria das vezes não é Deus que está mandando falar. Se você está em plena comunhão com Deus, não vai ser necessário ninguém trazer recado de Deus para você. Vou dar a você um conselho. Se você quer ler a Bíblia, quer ouvir Deus, leia a Bíblia em leitura silenciosa. Se você quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia em voz alta. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Então, se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se quer ouvir alto, leia em voz alta. Cuidado com os politestemunhos, aquela pessoa que, para tudo que você conta, ela vai dizer que também, eu também passei situação semelhante. Aí ele começa a criar uma história, porque tem pessoas que não conseguem se sentir, elas se sentem diminuídas, menosprezadas. Então, tem pessoas que atacam de forma insistente. Tudo que você conta que Deus fez com você, ele vai contar que também aconteceu com ele em outras circunstâncias. E você tem que ficar atento no que Deus vai falar com você. Tá certo? Fique atento ao que Deus fala com você. As músicas, tem aquela música, conta as bênçãos todas de uma vez e verá a surpresa do que Deus já fez. Então, se você vai tentar fazer isso aí, você vai entender que para desenvolver você tem alguns passos. Primeiro para iniciar, depois para desenvolver,
Tá certo? A gente já viu aqui como começar, como iniciar essa história com Deus, como desenvolver, e agora a gente vai ver como manter. Primeiro, buscando constantemente a vontade de Deus para você. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Você tem que falar com Deus, buscar de Deus, Senhor, em oração, Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Não vá olhar porque Deus deu um dom a determinado irmão que você quer aquele dom igual, não. Tenha o seu dom pessoal, busque o seu dom pessoal. Existem vários dons. Desenvolva o seu dom. O que Deus lhe deu. Não fique olhando porque o irmão teve e eu tenho que ter igual também. Ou seja, Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor todo o teu coração e não te estimes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Ou seja, você tem que olhar que tudo que você passa é permissão de Deus, é vontade de Deus. Ele está permitindo, tem um propósito. Tudo, Deus tem propósito em tudo. No bom e no ruim, Deus tem propósito. Lembre da história de Jó, que Deus teve um propósito: mostrar que Jó era fiel. Então a pergunta que você tem que fazer: busca pessoal sem imitar os outros. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor tem para mim? Evitar comparações. Entendeu? Muita gente fica se comparando. Porque fulano tem. E a comparação, cada um é cada um e cada qual é cada qual. A comparação constante vai levar à inveja e ao descontentamento. Você vai ficar descontente porque cada um é cada um e cada qual é cada qual. Saul e Davi são exemplos de relação em que a inveja causou problema. A inveja de Saul sobre Davi causou problemas. Tá certo? Uma outra coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus dons pessoais. Você vai reconhecer, os dons são vários. Romanos 12, 6 a 8 diz: diferentes dons segundo a graça: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Ou seja, para cada um deles, para cada um desses dons, Deus dá a receita. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, para todos os dons, Deus dá a receita. Você deve reconhecer e incentivar os seus dons pessoais. Usar, desenvolver os dons pessoais. A outra coisa é compartilhando experiências. Você vê que Marcos 5,19, um gadareno possesso, que é que ele quis que Deus, ele queria seguir Jesus. Ele disse: não, vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo que o Senhor fez, como teve compaixão de ti. Ou seja, a obrigação nossa é de testemunhar o que Deus fez comigo, com você, e compartilhar como é que se diz, o que Deus tem para a gente, fez conosco. Compartilhar na escola, na faculdade, no trabalho. Agora, tem que ter sabedoria. Tá certo? Você não vai criar confusão com o professor seu, que ele é ateu, ou que ele é contra o cristianismo. Você vai ter problemas. Você tem que esperar de Deus a orientação certa para poder responder. Se o Espírito Santo te orientar, pode responder, porque vai dar certo. Tá certo? Lembre-se de Neemias. Neemias 2, 3, 4 diz: quando o rei perguntou o que é que ele estava tão triste, ele lhe respondi: viva o rei para sempre. Aí depois ele disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ou seja, ele exaltou o rei e logo em seguida ele orou rapidamente, de forma silenciosa: orei ao Deus dos céus. Ou seja, você tem que estar buscando a Deus, tá certo? E tem que saber como compartilhar. Tem pessoas que são totalmente avessas ao Evangelho. Eu tenho uma pessoa conhecida de mais de 40 anos, mas até hoje todas as pessoas que se aproximaram dele e tentaram pregar o Evangelho tiveram problemas. Ele afastou todas elas de um por um. Aqui nós vemos Davi enfrentando Golias. O detalhe é o seguinte: quando as orações não são atendidas, primeiro, quando a pessoa não quer ouvir a lei de Deus, está em Provérbios 28, 9, o que desvia os ouvidos da lei, a sua oração será abominável. Quem trata mal a esposa, está em 1 Pedro 3, 7. Quem pecado não confessado, Salmo 66, 18. Quem é vaidoso, Tiago 4, 3, pedindo para a sua vaidade pessoal, pedindo com dúvida, está em Tiago 1, 6 a 7. Muitas vezes Deus quer trabalhar usando seu sofrimento, como ele fez com Jó. Muitas vezes a oração a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus, tá certo? E outra coisa, pedir não, sem desistir, é persistente. Você às vezes leva anos pedindo para Deus atender. Outras coisas, quem tem mão suja de sangue, Deus não vai ouvir as suas orações. E orar sem sinceridade. Se você pede duvidando, vai ser complicado.
Uma coisa que eu vou contar para vocês agora. Há muitos anos atrás, eu estava em casa, minha filha fazia doutorado na Espanha, nós estávamos em casa à noite, e de repente, o telefone toca, eu atendi, e o rapaz então me identificou e disse: meu nome é fulano de tal, eu sou juiz, estou fazendo um curso aqui com sua filha, ela está internada, mas fique tranquilo que não encontraram o que procuravam. E aí eu disse: o que foi que houve? Por que ela está interna? O que é que eles estavam procurando? E então ele disse: olha, ele estava procurando um tumor na cabeça ou uma hemorragia. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque ela está com o lado todo morto. Ela está aqui no hospital universitário de Barcelona. E aí eu fiquei assim: meu Deus do céu, no hospital universitário de Barcelona, isso era o quê? Uma sexta-feira de noite. E aí eu só consegui com passagem para o sábado à noite, dia seguinte. Eu viajei a noite toda, cheguei lá, eu viajei tranquilo, sabendo que só Deus pode agir. Se aquele fato era uma verdade, não há nada o que ser feito. E eu cheguei no domingo à noite, fui direto, os amigos dela foram me pegar no hospital, eu fui levar do aeroporto para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu examinei como profissional e vi que realmente ela tinha um lado todo morto. A ficha caiu. E aí esse juiz disse: não vai ficar em hotel, não. Vamos ficar lá em casa, o senhor fica lá em casa para não ficar sozinho no hotel. E chegando na casa dele, ele perguntou se eu queria jantar. Eu disse: não, eu quero tomar um banho e dormir. Eu estava operado do joelho, não podia me ajoelhar. O quarto de hóspede era próximo da cozinha. Eu chorei muito alto no quarto. Criou aquele silêncio constrangedor. Eu coloquei diante de Deus a minha fé. Eu confessei que criei em tudo que estava na Bíblia. Senhor, eu creio em tudo na Bíblia. E comecei a citar os milagres que Deus havia feito. O mar vermelho se abriu, o machado subia, a terra parar. Enfim, eu fui nomeando todos os milagres que a Bíblia, que eu lembrava na hora. E disse que eu criei em tudo. Não, eu não duvidava em nenhum deles. Por final eu disse: eu sei que o Senhor pode curar minha filha com médico ou sem médico. Se o Senhor não fizer, é porque o Senhor não quis, mas não porque o Senhor não pôde. E garanti a ele: se o Senhor não curar, eu vou continuar te servindo do mesmo jeito que estava antes. Ou seja, não ia mudar nada do que estava acontecendo. Não vou trabalhar menos, ficar com raiva, não. Pelo contrário, sem murmurar. Eu pensava, na realidade, mais no sofrimento dela. 23 anos, em cima de uma cama, cheia de planos, com pós-graduação, ficar numa cama, agora em cima de uma cama. Eu sei que eu orei, confessei ao Senhor e dormi no choro. De manhã, na segunda-feira, eu fui vê-la, só que lá tudo começa às 10 horas, tem a siesta do espanhol. E até 10 horas da manhã ninguém nada, o plantão começa às 10 da manhã e assim por diante. E quando eu fui lá, entendeu, eu voltei. Na realidade, ela estava tomando, somente mantiveram ela no soro, porque ninguém sabia a causa. Fizeram tomografia, não tinha hemorragia, não tinha tumor. Ficou todo mundo sem saber o que é que tinha, então botaram um soro, vitamina e pronto. Aí, quando eu cheguei, ela perguntou: papai, o senhor orou por mim ontem? Aí eu disse: lógico, porque não haveria de orar. Aí eu te perguntei: por quê? Eu disse: claro que sim, minha filha. Aí ela perguntou: e foi a que horas? Aí eu disse a hora. Ela disse: foi exatamente nessa hora que eu comecei a mexer a ponta do dedo. Eu me lembrei de João 4,52, quando o oficial está voltando e alguém disse: o seu filho foi curado. Ele perguntou: que horas foi isso aí? E quando disseram, ele viu que tinha sido a hora que Jesus tinha falado com ele. Então, no momento em que eu orei, Jesus atuou e começou a restauração dela. Lá no final, lá na frente, Deus falou a ela que os exames iam dar tudo normal. Realmente, se você imaginar, nós estávamos num grande centro, era um hospital universitário lá em Barcelona. O que você imaginar de exame, raio-x, tomografia, ressonância magnética, punção raquidiana, exame de sangue, alguns até nem tinham no Brasil. Nada foi encontrado. O detalhe é que, para voltar com ela, eu tive que assinar um termo de responsabilidade por todos os possíveis. Ou seja, se o avião tivesse que, por causa dela, desviar para pousar em algum lugar, eu tinha que pagar a despesa desse povo todo. Meti a caneta, assinei e deu tudo certo. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: Deus honrou a minha fé na palavra dele e nas suas promessas. Continuo dizendo, Marcos 9, 22, 23, tudo é possível ao que crê. Jó diz: bem tudo podes, bem sei que tu podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Neste caso, aprove ele atender a necessidade da minha filha. Não quer dizer que tudo que eu pedir ele vai fazer, de maneira nenhuma, não. A fé abre a possibilidade de acontecer.
tudo é possível. Não é, eu creio no Senhor e vai ser garantido, ele tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada, ele faz o que ele quer, ele faz o que está na sua vontade. Então, esse fato não me dá o direito de dizer não, porque Deus fez e porque eu creio ele tem que fazer. Não, ele não tem que fazer nada, ele é soberano. Eu não posso colocar limite a Deus, ele faz o que quiser. Pode acontecer coisa pior até um outro dia e ele não me atender, e vai estar correto se assim o fizer. Mas ele sabe, continua sabendo que eu vou continuar servindo ele. A lição que a gente tira, lições práticas para o nosso dia. Primeiro, tenha confiança em Deus. Davi confiou que Deus o protegeria. Por quê? Porque ele tinha uma base na experiência passada. Todos nós temos alguma experiência com Deus. A gente tem que lembrar da que Deus já fez. Não quer dizer que vá porque ele tem obrigação. Ele não tem obrigação. A outra coisa, fé nas pequenas e grandes batalhas. Como é que se diz? As pequenas vitórias que nós experimentamos nos dão confiança para aqueles maiores. Segunda coisa, adquira preparação e habilidade. O que Deus lhe deu, faça. Davi foi o que? O uso da funda. Ele foi usando a funda porque ele tinha habilidade com ela, por isso que ele venceu ali. Lá, naturalmente, Deus a vitória, que a funda acertou a testa do gigante Golias. Empenhe-se em desenvolver seus talentos e habilidades. Eu tenho um curso para fazer, não é da minha área, se possível, faça. Você não sabe dia de manhã, você pode precisar. As tarefas que hoje são pequenas, é um campo de treinamento para desafios maiores. Fazer o bem, nosso trabalho cotidiano, com dedicação e competência. Tenha coragem e haja. Davi enfrentou o leão. Ele não, porque o leão, porque o gigante, eu já matei um leão e o urso, então eu vou fazer. Você já teve algumas vitórias que Deus lhe deu, ele pode, você vai buscar em oração, se vai fazer isso aí. Compartilhe o que Deus fez. Fortaleça a fé dos outros. Compartilhe a experiência como Deus ajudou. Ou seja, isso aumenta a fé das outras pessoas. Por final, a conclusão é que a experiência de Davi com o urso nos ensina 4 coisas. A primeira, confiar totalmente em Deus, na sua palavra. Segundo, desenvolver nossa habilidade. Terceiro, enfrentar desafios com coragem, lembrando da nossa história. 4, usar as experiências para testemunhar. Essas lições são atemporais, ou seja, podem ser aplicadas em diversas circunstâncias, desde situações pessoais até profissionais e espirituais. Tá bom? Espero que Deus abençoe você, sua família. Medite sobre essa mensagem. Se tiver alguma dúvida, escute novamente. Mas procure colocar em prática, acima de tudo, crendo em Deus, crendo em Jesus. Leia-se que Jesus é Deus. Ele faz tudo como lhe apraz. Os 3 são um só. Os 3 têm autonomia de fazer conforme a sua santa vontade. Que Deus abençoe você e sua família. É assim que eu espero que um dia você tenha, se você ainda não teve, que você tenha um encontro pessoal com Cristo. Porque na vida o homem só tem 3 coisas certas. Certeza nós só temos de 3 coisas. A morte vai vir de qualquer jeito, você gostando ou não concordando ou não, eu não quero falar, ela vai vir. Depois da morte segue seu juízo. E aí começa a sua eternidade. Então a morte, o juízo e a eternidade são as únicas coisas que nós temos como certeza, porque estão prometidos na palavra de Deus. Tá certo? Deus o abençoe.